Uma operação da Polícia Civil em parceria com órgãos de saúde da Prefeitura de Ilhabela prendeu ontem um homem de 38 anos por exercício ilegal da medicina. Ele atendia como oftalmologista em uma ótica no bairro do Perequê, mas tinha diploma de optometria. No momento da prisão, o suspeito atendia um suposto paciente. O falso médico pagou fiança de R$ 8.000 e vai responder o processo em liberdade. O local onde ele atuava foi interditado. Uma frente fria continua interferindo no clima e provoca novas pancadas de chuva na região nesta sexta-feira. Os detalhes no mapa. Chove em São Bento do Sapucaí, mínima prevista de 14, máxima de 21 graus nesta sexta na Serra da Mantiqueira. Em Jacareí, no Vale do Paraíba, faz máxima de 24 graus. Mesma máxima esperada em Aparecida amanhã. No Vale Histórico, Arapeí registra mínima de 16 e máxima de 23 graus. Dia cinza no litoral norte. Mínima de 20 e máxima de 23 graus em Ubatuba e Ilhabela. Hoje fez 24 graus de máxima em Roseira. Previsão de chuva na cidade amanhã, máxima de 23. Em Taubaté, mínima prevista de 16 e máxima de 23 graus. Céu totalmente encoberto em Caraguatatuba, máxima prevista de 22 graus nesta sexta-feira. Entre as promessas feitas no dia do casamento, diante do altar, os noivos juram amor eterno. Mas quem vive o relacionamento conhece de perto os problemas enfrentados entre quatro paredes, principalmente os que envolvem questões financeiras. Pois é, Otávio, uma pesquisa revela que metade das brigas entre casais normalmente é causada por desentendimentos econômicos. E para diminuir essas discussões, os economistas da região recomendam planejamento financeiro. A rotina deste casal tem como lema a organização. A vida financeira é toda registrada nesta planilha. Nela estão os gastos mensais, as receitas, as despesas. Assim conseguem planejar as metas para o futuro. O responsável por atualizar as finanças diárias é o Rômulo. Eu assisti uma palestra e foi sobre o planejamento familiar, né? Então, assim, eu resolvi aplicar para testar a eficácia, ver se realmente a gente ia conseguir seguir o método, se ia dar certo. E a gente começou a fazer e começou a dar resultado, né? Então, a gente adotou não só para no começo, mas até hoje a gente adota para tudo que a gente vai fazer algo planejado, fazer algo que evite os imprevistos, assim, ou que se tiver imprevistos, que sejam bem amenizados, né? A Aline só fiscaliza, mas também mantém a organização. E esta vida financeira do casal já existe há 7 anos. Começou com a casa, depois casamento e agora viagens. Eles também mantêm tudo sempre em dia. Eu acho que ajudou a gente a ficar mais próximo ainda, não houve divergência em relação a isso. Então, a planilha ajudou a gente a planejar mais os nossos sonhos, o que a gente queria. Então, toda viagem que a gente faz, tudo que a gente adquire em termos de bens é colocado na planilha de comum acordo e aí a gente consegue conquistar naquele período em que a gente planejou. Isso que é legal, né? E olha, esses dois são mesmo um exemplo. Isso porque uma pesquisa realizada por uma universidade norte-americana apontou que quase metade das brigas entre os casais tem relação com questões financeiras. E são discussões que já começam até mesmo antes do casamento. Na preparação do casamento é onde o casal que está saindo da fase do namoro, né, do noivado, e está começando a dar os primeiros passos ali para o casamento, começa a sentir a realidade de um casamento. Então, aonde você começa a ter que decidir onde vai casar, quanto vai gastar, quantas pessoas vão chamar e tudo mais, você já começa a lidar com o perfil, a cultura de cada um, e ali começam a surgir as primeiras desavenças e as primeiras discussões sobre o assunto. Afinal, homens e mulheres pensam diferentes quando o assunto é desejo pessoal. Na grande maioria das vezes, essa diferença de perfil acaba trazendo as primeiras discussões. Então, o marido não concorda o quanto a esposa gasta, por exemplo, num salão, mas sem entender que aquilo é importante para o bem-estar dela. Ela muitas vezes não concorda com quanto ele gasta, por exemplo, com o carro, mas sem entender que aquilo é importante para ele. Mulheres e homens têm mesmo
mesmo necessidades diferentes. Na prática, difícil é não encontrar casal que nunca se desentendeu por causa de finanças, mas também há mais exemplos de pessoas organizadas. Normalmente é por alguns planos que a gente quer realizar e às vezes não tem dinheiro para fazer. Eu acho que aqui é o contrário, nosso relacionamento. Eu sou que seguro e ele que gosta de gastar. Então quem briga é você. Exatamente. Em casa a gente define em 3 opções: preciso, precisamos, urgente. Então a gente senta e define qual que vai ser estabelecido e assim a gente toma as decisões. O segredo é manter equilíbrio e parceria. Comunicação. O casal precisa se comunicar, eles precisam planejar juntos, precisam entender o que é importante para um, o que é importante para o outro. E sempre lembrando também da importância de você poupar para o longo prazo, para você investir, para você construir um futuro, né, para os seus filhos, para a sua família e não ficar dependendo só daquela renda mensal. Dicas valiosas para quem está pensando em casar, né, Valdir? Planejamento é tudo, né? Depois do intervalo, no dia de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, fiéis levam animais para a bênção especial no convento Santa Clara. E ainda, a orquestra social idealizada por voluntários em São José dos Campos leva solidariedade para crianças da cidade. Agora 7h10.